Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Coroa, de Maceió. Aqui de Maceió, Alagoas, naturalmente. Lembrando que são 00h30, logo são 7 de outubro de 2020, terça-feira, não é? Terça-feira, 7 de outubro de 2020. Lembrando que o Dia das Crianças está bem próximo. Quem tiver suas crianças, prepare logo seu dinheirinho para comprar o seu presente. Porque aproveitar enquanto há condição de ter uma graninha para comprar um presentinho, uma lembrancinha para seus netos, seus filhos, seus sobrinhos, seus afilhados, etc. e tal. Um suquinho de abacaxi para garantir a postura da voz, a postura vocal. Bom, eu quero lembrar o seguinte, mais uma vez estou aqui de volta com a polêmica dos ídolos. Bom, eu quero fazer uma correção aqui pelo dia, que eu errei no dia. Eu falei terça, mas não, mas já é quarta-feira. Quarta-feira, 7 de outubro de 2020. Uma correção feita aqui pelo meu neto. Pois está certo, como eu estava dizendo aqui para vocês, eu andei me pegando, cogitando nos meus pensamentos, e cheguei à conclusão de que não adianta você falar tanto de um assunto e não ter respaldo. Ninguém é como se não estivesse do seu lado, como se não concordasse com você. Na verdade, ninguém pode modificar o mundo, não é? Não seria eu que iria mudar a mentalidade de milhares e milhares de pessoas, porque cada um tem o seu modo de pensar definitivo, exclusivo, e ninguém vai dissuadir ninguém dos seus sonhos, das suas ideias. Mas isso não quer dizer que nós não possamos falar daquilo que sentimos, daquilo que achamos conveniente dizer. Por exemplo, sobre os mortos, as pessoas continuam imaginando que quem morre ainda tem chance, condição de se comunicar com os vivos aqui na Terra. Não tem. É completamente impossível, porque a Bíblia diz que quem morre acabou tudo, não tem mais consciência absolutamente de nada. Mas eu vejo psicólogos, teólogos, estudiosos, pessoas de grande cultura, espíritas, e que ainda continuam com essa história, com esse pensamento, com essa ideia de que quem morre pode se comunicar com outras pessoas aqui da Terra, e as pessoas da Terra podem se comunicar com os mortos. Não pode. Eu vou mostrar na Bíblia que está escrito sobre quem morre, o que é que acontece com quem morre. Bom, eu encontrei aqui na Bíblia Sagrada, mas essa leitura é para aquelas pessoas que creem na Bíblia Sagrada, que acreditam que a Bíblia Sagrada, esta aqui, é de fato a palavra de Deus.
Ela contém 66 livros, é escrito por diversos escritores, mas o autor dela é um só, que é o Criador dos céus e da terra, do universo. Se você não acreditar que esta é a palavra dele, então não adianta ficar nem olhando, nem ouvindo o que eu vou dizer, porque você é um ateu, ou uma ateia. Mas se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, pode ouvir o texto, que é aqui fala sobre os mortos. Está aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 9, e os versículos, a partir do versículo 5, que diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer. Os vivos sabem que hão de morrer. Mas e os mortos? O que é que os mortos sabem? Os mortos não sabem coisa nenhuma. Os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa. Mas a sua memória ficou entregue a quê? A sua memória, a memória dos mortos, ficou entregue ao esquecimento. Está escrito aqui na Bíblia Sagrada. Não sou eu que estou inventando histórias, não. Eu vou ler outra vez, capítulo 9, versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram e já não têm parte alguma neste século. Já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Essa é a condição de quem morre, quem se desliga completamente da sua carne, quem se desliga completamente do meio dos vivos. E reiterando, nós vivos sabemos que um dia vamos morrer, mas quando morrermos, não sabemos de mais nada, porque a nossa memória vai ficar no esquecimento. Até o nosso amor, nosso ódio, a nossa inveja, o nosso tudo ficará totalmente no esquecimento, no oblívio. Não nos lembraremos de mais nada aqui debaixo do sol. Porque o nosso amor, o nosso ódio e a nossa inveja já pereceram e já não tem parte alguma neste século. Não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Está escrito, é escrito aqui na Palavra de Deus, na indefectível Bíblia Sagrada, tudo que se pode saber a respeito de quem está vivo e de quem está morto. Por isso não adianta você frequentar uma faculdade, ser sábio, ter muita leitura, ser psicólogo, teólogo, estudar teologia, psicologia, ser historiador, escritor, presidente, deputado, vereador, senador, entendeu? Prefeito. Nada desses postos aí não tem a menor importância em relação ao que a Bíblia está dizendo a respeito dos mortos. Porque há muitos destes que eu acabei de citar que ainda continuam pensando que os vivos se comunicam com os mortos. Eu vi aí um vídeo, que eu não vou citar o canal, que apareciam sociólogos, psicólogos, teólogos, até geólogos,
todo mundo doólogo aparecia para dar uma opinião sobre quem morria. Chegou um deles a dizer que os mortos, quem morre, continua, tem deles que pode acompanhar o seu próprio funeral. Veja bem, alguns deles acompanham o seu próprio funeral. Outros dizem que sobe lá para os céus, lá para cima. Subir só pode ser para cima, mas para um determinado lugar, onde existe um hospital das almas, como aquela sensitiva Érica Dias disse, que o Gugu foi para lá. Que lá existe uma equipe de médicos e enfermeiros aguardando as pessoas que morrem, seja lá de que modo for, para dar entrada naquele hospital, principalmente aqueles que morrem de desastres. Mas não há como. Vocês acabaram de ouvir a leitura da Bíblia, que não tem como. Nem comunica-se daqui para lá, nem de lá para cá. E existe, e eles falaram também sobre Allan Kardec. Allan Kardec foi um homem que falava com os mortos, dava orientação àqueles que, os seus seguidores, etc. E tal. Mas, pessoal, vejam só, quem foi Allan Kardec, além de ser um homem culto, estudioso, escritor, médium? Era apenas um homem mortal, como eu sou, como você é, como todos somos mortais. Como é que eu vou deixar de acreditar em Deus Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, que mantém essa grande multidão viva, para acreditar numa pessoa igual a mim, que vai morrer, que já morreu, igual a mim que sou um ser humano mortal? É o que muita gente continua por aí acreditando em Allan Kardec, em espiritismos, né, em pessoas espíritas que se comunicam com mortos. As únicas pessoas, vou repetir, que se comunicam são os espíritos malignos, os espíritos de Satanás, os diabos. São os únicos que se fazem passar por espíritos, que se fazem passar por pessoas conhecidas, por um parente, por um amigo, entendeu? Por um irmão, qualquer coisa desse jeito, para dizer que é ele, aquele defunto que foi embora, que já não existe mais, que está naquela aparição. É a artimanha do Satanás, porque quem morre está como uma pedra, acabou-se, não tem consciência de nada, como a Bíblia diz. Não é verdade? Como a Bíblia diz. E o senhor Allan Kardec, nada mais, nada menos, foi do que um mortal como você, como eu, como qualquer um. Né? Muitos outros que historiadores, coisas parecidas, também morreram, acabou. Não tem mais como se comunicar com ninguém. Como é que a pessoa morre? Né? Ficou inanimado, inconsciente. Vai se comunicar com as pessoas depois de morto. Veja bem, a morte é a seguinte, é apenas um desmaio, um sono profundo do qual você não volta mais, a não ser na ressurreição, no último dia. Mas veja bem, você leva uma pancada forte na cabeça. Você leva uma pancada forte na cabeça, o que é que acontece? Você cai nas trevas, você desmaia imediatamente, fica inconsciente, não sente dor, não sente mais nada, você está isento de toda sua consciência, sua memória acabou naquela hora. Igualmente é a morte. Quando se morre, você cai no esquecimento. Sua memória se apaga. Simplesmente é como uma luz que se desliga e que não tem mais energia. Então, os espíritos malignos, que são recebidos nos centros espíritas, dizendo que é fulano, que é espírito de luz, que trouxe recado de fulano de tal que morreu, entendeu? Para um parente, para um amigo.
tudo isso é mentira, é artimanha do demônio, que eles querem que você continue acreditando nas grandes mentiras diabólicas. Não importa que você seja sábio, um grande escritor, que você seja um homem educado, tenha frequentado uma faculdade, uma, uma universidade, coisa parecida. Não. A história bíblica é uma só. O morto não se comunica com ninguém. Então você pode ter levado anos e anos estudando isso e aquilo, mas você está estudando coisas que aprendeu de homens iguais a você, mortais, que tiveram essa ideia, colocaram essa ideia na cabeça, entendeu? E começaram a dizer que os mortos comunicavam com os outros, com quem estava vivo. Não tem condição. Então, quando você morre, repito, acaba tudo. Todos os seus sentidos são desligados. Você não sente mais nada. Você só vai recobrar seus sentidos no último dia da ressurreição dos mortos, como está escrito na Bíblia, quando Jesus voltar, que tirar todos do túmulo. Aí sim, você vai se apresentar diante de Deus e vai saber que realmente nunca se comunicou, que morto nunca se comunicou com vivo, nem vivo com morto. Existe até uma teoria, tudo é teoria, que da psicografia. Fulano de tal escreveu, psicografou uma carta para fulano de tal. O parente morto que quis se comunicar com o parente vivo aqui na Terra, psicografou uma carta. E essa pessoa que tem essa faculdade de psicografar foi o responsável por isso. Não. Ele estudou para aquilo, ganha para isso, entendeu? Então vai querer se impor, mostrar ao povo a sua sabedoria. Falando sobre mortos que psicografam cartas para quem está vivo. Não há condição. Não há. Se você olhar essas coisas à luz da Bíblia, você vai concordar. Vai concordar. É como eu estava dizendo, então você leva uma pedrada, uma pancada forte na cabeça, desmaia, acabou. Todos os seus sentidos morreram. Foi uma luz que foi desligada. Mas, como aqui na Terra e lá em cima, só existe dois grandes poderosos. Primeiro, o Criador, Deus Todo-Poderoso, e o poderoso Satanás, que não é todo-poderoso. Ele é poderoso, ele tem poder sim, mas não é todo. O único que é todo, completamente poderoso, é o Deus da glória. Então são esses dois arqui-inimigos. Deus sempre querendo mostrar o seu amor, a sua bondade, entendeu? Ajudar os terráqueos aqui na Terra. Mas o diabo sempre querendo destruir as boas obras que Deus faz, colocando na cabeça das pessoas ideias inconcebíveis, coisas que ele quer que aconteça. Ele não tem o poder de penetrar no nosso pensamento. Ele tem o poder, como já disse várias vezes, de colocar ideias absurdas, homicidas, ideias terríveis na cabeça das pessoas, mas não pode penetrar. Quando ele coloca uma ideia na sua cabeça, ele fica à espreita, observando se aquilo que ele colocou vai ter resultado ou não. Aí cabe a você lutar contra isso. E se você vencer, não conseguir se levar pelo que o diabo colocou na sua cabeça, aí ele afasta-se, como se afastou de Jesus quando ele estava no deserto com fome, que ele se aproximou mandando que ele transformasse as pedras em pães, e Jesus resistiu e mandou ele embora. E ele foi. O mesmo pode acontecer conosco. Resista a uma tentação, como a Bíblia diz, resisti ao diabo
e ele fugirá de vós. Então, sem querer atacar os espiritistas, os psicógrafos e coisas parecidas, esses teólogos, eu mostro para eles o livro de Gálatas, capítulo 9, versículos 5 e 6. Façam uma pesquisa e vejam, sempre dizendo, se você não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, que é um livro falsário, facínora, que é um livro contraditório, não pesquise. Não perca seu tempo em fazer esse tipo de pesquisa. Agora, se você é um cristão e crê na palavra de Deus, pode fazer essa pesquisa que você vai encontrar tudo quanto eu estou falando aqui. Então vamos dar graças a Deus por estarmos vivos. Então teve um historiador aí, foi um sociólogo, psicólogo, que disse que as pessoas quando morrem, algumas delas podem até acompanhar o seu próprio enterro, seu próprio velório, entendeu? Mas não é verdade. A pessoa se comunica que desce no centro espírita dizendo, eu sou fulano, eu sou seu irmão, sou seu pai, sou seu avô, sou seu tio, sou seu fulano, seu marido, sua esposa. Mas não, é o diabo que se incorpora nas pessoas que acreditam nele, que dão crédito a ele, que se fazem passar por parentes e amigos das pessoas vivas. Entende? Mas não tem condição. Quem morre não pode voltar à vida antes da ressurreição dos mortos. O negócio é verdadeiro e nós temos que agradecer a Deus por isso, por nos dar essa faculdade de perder a faculdade de, na morte, não termos mais sentimentos para nada. Porque seria terrível se realmente quem morresse saísse o espírito do corpo e ficasse observando ali as coisas, tentando falar com vivos que estão aqui na Terra, chegar lá em hospitais das almas, ser tratado de um acidente que sofreu aqui na Terra. Tem cabimento uma coisa dessa? Não tem. Isso só na cabeça aquela sensitiva, dona Érica Dias, e muitos outros iguais a elas que pensam da mesma maneira. Entende? Eu espero que pessoas assim verifiquem a Bíblia, pesquisem a Bíblia, principalmente em Eclesiastes 9, capítulos 5 e 6, vocês vão descobrir a verdade. Entende? Façam isso. Aí vocês vão ver que esse grande número de pessoas que vivem sob a influência satânica do diabo estão erradas, principalmente adorando ídolos, imagens de escultura, coisas que são abomináveis diante de Deus, né? Espíritos que descem lá de cima e falam com pessoas aqui na Terra, pessoas que mandam recado para os mortos e eles recebem lá em cima. Isso é pura invenção, é uma teoria de quem não tem Cristo na sua vida, de quem não acredita em Deus. Entende? Se existe Deus, existe o diabo. Se Deus trabalha para o bem, o trabalho do diabo é a mentira. Se Deus é verdade, o diabo é mentira. O diabo trabalha para fazer o mal. Para fazer o mal às pessoas, à humanidade. Enganar a humanidade, mentir para a humanidade. Ele é o pai da mentira. Enquanto Deus é o pai da verdade, o pai das luzes, ele é o pai da mentira, o pai das trevas. Então, em quem você acredita? Em Deus ou no diabo? Acreditar nos dois, não é? Agora, cada um com o seu poder de persuasão.
Se você acredita e é persuadido por Deus, você terá a bênção de Deus, terá bons êxitos na vida. Mas se você acredita no diabo e será persuadido por ele, você vai sofrer as consequências terrivelmente, porque vai viver de mentira e ilusão. Mas Deus está aí. Cada um com o seu poder. É melhor estar com o Todo-Poderoso do que do lado de um que não tem poder total. E esse é o diabo. O diabo é muito astucioso, ele é tão astucioso que Deus comparou ele com a serpente, por a serpente, a cobra, ser o animal mais astucioso de todos aqui na Terra. O diabo, desde o início, o trabalho dele é querer desfazer no trabalho de Deus. Deus faz uma coisa de um jeito, ele escolhe uma maneira de fazer aquilo ao contrário, ou que aquilo pareça ser exatamente aquilo que Deus não quer que seja. Agora, até quando isso vai ser, só Deus sabe, mas está escrito na Bíblia. Advertência por advertência, para aqueles que creem e que acreditam nela. E aí estão os crentes, verdadeiramente crentes, que creem e que sabem se defender do mal. Quando um crente, verdadeiramente crente, justo, ou quase justo, vê-se acossado pelo inimigo, ele corre e reveste-se da armadura de Deus. Efésios 6,11, você encontra quais são as armaduras de Deus. Procura o livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11, e lá você vai encontrar todo tipo de armadura de Deus que você pode usar para se defender contra o inimigo. Porque o inimigo é forte, astucioso, o trabalho dele é enganar, é mentir. Mas como você é um cidadão da verdade, você tem de acreditar no Todo-Poderoso. E pare com essa história de dizer que morto se comunica com o vivo, que morto vê, morto tenta conversar com as pessoas, que os mortos aparecem a parentes, a amigos, essas coisas todas, que não é verdade. O diabo, sim, toma a figura de um amigo, de um parente, para se apresentar a alguém. E não é a todo mundo que ele apresenta, porque tem pessoas que têm a faculdade de mediunidade, né? Aí ele vai exercer essa mediunidade baseada nos ensinamentos do diabo, porque Deus não permite isso, não. O Criador não permite. A Bíblia fala de antigamente, já falava de médiuns, de pessoas que lidavam com espíritos malignos, mentirosos, que procuravam enganar. Teve um episódio na Bíblia em que um desses feiticeiros foi apreendido, os livros dele foram apreendidos e queimados. Milhares deles foram queimados, porque eram feiticeiros. Entende? Então, ainda hoje existem os feiticeiros. Esse povo que tem candomblé, que trabalha para o mal, eles fingem que trabalham para o bem. Mas, se você chega num candomblé, quer fazer o mal a uma pessoa, eles fazem aquela macumba, né? Pede a você um galo, pede pipoca, dendê, vela de toda cor, entendeu? Para fazer o mal a uma pessoa, faz um ebó e manda jogar na encruzilhada com cachaça, com pipoca, com azeite de dendê, com tudo. Bolinhos de angu, para fazer o mal, não é para fazer o bem. Então, se você morrer dessa maneira, você não vai entrar no reino de Deus. Agora, se você se afastar de tudo isso, acabar, deixar de vez, como eu já conheci muitas pessoas que deixaram, que largaram o espiritismo e hoje usam a palavra de Deus como defesa, eles se saíram muito bem. Uma das coisas que você pode dizer, ficar pensando assim, puxa vida, será verdade? São esses pastores famosos que tem por aí.
e são os representantes do diabo, apesar de usar a palavra de Deus, ensinar vocês que Jesus é o Salvador, que Deus é o grande Jeová, mas eles continuam enganando as pessoas, não têm alma, não têm compaixão, não têm amor pelo próximo. Isso se vê nas explorações que eles fazem, em dízimos, em ofertas, em tudo quanto você tem para eles. Eles aprenderam que Jesus era pobre, que Jesus não condena a riqueza, ele condena o modo como a riqueza é usada. Jesus é pobre. Um rapaz certa vez chegou a Jesus e disse: Senhor, mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Sabe o que Jesus respondeu? Vai, vende tudo que tens e dás aos pobres e terás a vida eterna. O rapaz, diz a Bíblia que o rapaz era rico e ficou muito triste com isso. Como é que ele ia vender tudo que tinha para dar aos outros? Ser pobre, para herdar um reino nos céus. E ele não fez, foi embora triste, diz a Bíblia. Entendeu? É como hoje. Para que esses pastores se cercam de riqueza, de propriedades, de casa, de fama, né? São amigos dos políticos, vivem para enganar as pessoas, não têm pena dos pobres, eles querem cada vez mais tirar o que os pobres têm. O que é que esses pastores vão ter de Deus? Nada. Porque a própria Bíblia diz, em relação aos ricos, os ricos já estão fartos, já receberam aqui na terra a sua dádiva. Né? Eles sempre viveram na bonança, foram bem abastados, né? Nunca sofreram nada que um pobre sofre para adquirir o pão de cada dia. Por isso que eles não têm tempo, não querem crer, não creem na palavra de Deus. Eles creem na palavra do dinheiro. Entende? Enquanto você se debate numa bicicleta para chegar no trabalho, enquanto você vai fazer uma obra numa construção para ganhar seu dinheiro, se matando, entendeu? Fazendo outro serviço humilde, eles estão lá, diante da sua televisão, observando o seu trabalho, o seu pouco trabalho, que lhe rendeu tanto às suas custas. Entendeu? Aí está a diferença de um bom pastor para um mau pastor. Mas eu estava falando sobre mortos que se comunicam com vivos e vivos que se comunicam com mortos. Isso não existe. Eu vou deixar vocês com o versículo da Bíblia que eu acabei de falar, em Eclesiastes, capítulo 6, versículo 5. Capítulo 9, Eclesiastes 9, capítulo 5 e 6. Vou ler outra vez, para que não haja engano. Agora eu vou começar do 4, que diz assim: Ora, para o que acompanha com todos os vivos, para o que acompanha com todos os vivos, há esperança. Com todos os vivos, há esperança. Porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Né? Por quê? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram e já não têm parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Fiquem com esse versículo e que Deus
os abençoe. Se gostaram, dê um like, façam inscrição se não são inscritos e compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Aqui fica o recado bíblico do Paulo Coroa de Maceió, pedindo a Deus sempre que os abençoe hoje, amanhã e sempre.